Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Antônio Moreno, diretor da GEPAM, e hoje a gente vai conversar com Eduardo Franco da Silva sobre o tema como aplicar corretamente as retenções na fonte do imposto de renda amplo para a pessoa jurídica, INSS empresas e autônomos e ampliar a arrecadação municipal. Você sabia que muitos municípios estão perdendo receitas por não fazer as retenções do imposto de renda corretamente? Este é o programa Gestão Pública em Foco. Toda segunda-feira, às 9 da manhã, eu recebo um convidado para falar de temas que interessam de verdade a quem trabalha na administração pública. Então, para isso, hoje eu trouxe o Eduardo Franco da Silva, né, para conversar com a gente. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Toninho. Bom, antes de iniciar, queria fazer a apresentação do Eduardo. Primeiro, o Eduardo ele é sócio na GEPAM, né? É contabilista, ele é especialista em gestão pública municipal pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é consultor público, tem atuação em direito administrativo, recursos humanos, folha de pagamento, terceiro setor e gestão pública. Queria também dizer que o Eduardo vai estar conosco no próximo dia 25 de junho, é uma quinta-feira, das 9 às 12 e das 14 às 17, num curso online ao vivo, onde nós vamos estar conversando, nesse curso, né, o Eduardo vai estar conversando sobre como aplicar corretamente as retenções de imposto de renda, as retenções sobre INSS e assim por diante, né, para para ampliar a arrecadação municipal. Ok, então a gente vai começar, Eduardo, fazendo uma primeira pergunta para você sobre esse labirinto, né, do INSS na pessoa física, de quem que é a culpa, se o autônomo não pagar, né? Então, quando o município ele contrata um prestador de serviço autônomo, ou seja, um contribuinte individual, a legislação ela traz regras rígidas de enquadramento, base de cálculo e teto. Até onde, o Eduardo, vai a responsabilidade do município em fiscalizar se o autônomo já atingiu o teto do INSS em uma outra fonte, né? Isso tudo para evitar que a prefeitura não faça recolhimento a menor. Como que a prefeitura faz então para saber isso daí? Bom, Toninho, em verdade, a legislação ela obriga o tomador de serviço a fazer a retenção do INSS sobre os pagamentos efetuados em contraprestação de serviço. Aí se incluem os prestadores de serviços autônomos, conforme tu bem disse. A questão da declaração ou da comprovação de que esse autônomo já prestou serviço para outra fonte, né? A gente chama de múltiplas fontes pagadoras. Por que que a gente traz isso também no nosso curso? Porque a tabela de contribuição do INSS ela tem um teto. E, por óbvio, ninguém deve contribuir acima do teto, até porque o INSS depois não retribuirá benefícios nenhum em valores acima desse teto. Portanto, é imprescindível que o pagador da contribuição, né, aquele prestador de serviço, ele tome esse cuidado. De certa forma, a obrigação é dele. Tá? O que a prefeitura pode fazer nesse caso? Ela tem a obrigação de fornecer uma declaração dos serviços prestados, da retenção feita para esse prestador. E esse prestador, se ele trabalhar em outra empresa, ou até mesmo prestar algum serviço por conta própria naquele mesmo mês, naquela mesma competência, cabe a ele comprovar para o tomador de serviço, no caso, um tomador subsequente, que ele já teve retenções anteriores, assim fará com que aquele contratante da sequência não faça retenções dele que supere aquele teto que porventura ele tem até já Então é contribuído. ele que tem que trazer o comprovante que ele, olha, eu já cheguei no teto, eu trabalhei em dois, três lugares e já fizeram a retenção nesses dois, três lugares. Então, nesse caso, então a prefeitura ou a Câmara não fará retenção, é isso?
Se ele, a obrigação dele, o dever dele, que até por direito, ele tem que pedir essa declaração. E a cada ida, um posterior tomador de serviço, ele apresenta essa declaração de que ele já contribuiu. Então, naquela sequência, a prefeitura, o órgão, a Câmara ou até mesmo uma autarquia, ela não fará retenção novamente, porque ele já contribuiu sobre o teto. Só que é importante lembrar, a, essa isenção aí de não reter nesses casos, ela não exime a obrigação da cota patronal. Então, mesmo que você pague para o prestador de serviço um valor que já esteja lá. Ah, ele já pagou do teto. Vamos imaginar uma situação bem prática aqui que é legal. Quando o cidadão tem um vínculo permanente com uma empresa ou com uma prefeitura, então ele já tem os holoites dele, ele consegue ter uma declaração lá de vários meses lá de que ele já presta serviço e já contribui sobre o teto. Então fica bem mais fácil, tá? Essa situação para exemplificar para vocês. Esse documento, ele vai na próxima prefeitura, numa contratante, um serviço que ele vai prestar, e ele apresenta esse documento. Aí aquela tomador vai pagar lá para ele R$ 3.000 pelo serviço. Não vai reter nada, porque ele já comprovou que pagou sobre o teto naquele mês. Porém, os 3.000 entra no cômputo da cota patronal daquele que está pagando naquele momento. Perfeito. Bom, Eduardo, aqui na GEPAN a gente recebe, né, diariamente consultas, né, os servidores, em especial da contabilidade, até da tesouraria, manda para nós, às vezes, as notas fiscais, que eles têm dúvidas, né, na retenção de 11% lá do INSS, quando você faz a retenção de 11%, que a prefeitura, a Câmara faz, né, como contratante, como tomadora, sobre o valor bruto da nota fiscal em contrato de cessão de mão de obra ou empreitada, né? E aí eu queria assim que você, essa diferença entre cessão de mão de obra e empreitada, que você comentasse, né? E também como que os fiscais, porque às vezes são os fiscais de contratos, né? Que passam para a tesouraria qual é o valor que tem que reter. Como que os fiscais de contrato e o setor de compras do município podem então blindar a prefeitura para garantir que a retenção previdenciária seja destacada e também retida com a alíquota correta na nota fiscal? Bom, foi uma boa pergunta essa, porque nós temos enfrentado uma dificuldade dos nossos clientes que atuam na contabilidade, pelo fato de eles receberem os documentos fiscais, muitas vezes sem um checklist ou um detalhamento de retenções que deve ser feito. E lembremos bem, a contabilidade ali na parte já está indo para o pagamento, é a parte final do processo da despesa. O que a gente tem orientado para que seja evitado esse transtorno na parte final é que algo seja feito no início, tá? Na fase da conferência do produto entregue, na fase da liquidação. E aí foi bom essa colocação do fiscal de contrato. A gente tem orientado que os municípios, ao instituir a função fiscal do contrato, né, até porque eles são retribuídos lá, recebem gratificação normalmente, é que estabeleçam essa atribuição para ele, tá? Dando treinamento, lógico, a GEPAN está aqui exatamente para isso, para treinar esses fiscais, como proceder, como analisar cada serviço, pensando sempre no que deve ser retido ali para facilitar a vida lá na ponta, quando chega na contabilidade, na tesouraria, para que as pessoas não tenham que fazer o caminho inverso e ter que voltar e ter que verificar se tem retenção ou não. Então, essa é uma problemática que nós temos enfrentado. Então, é uma sugestão que a gente reforça. No curso nós falaremos também sobre isso, de estar passando para o fiscal, tá? Essa atribuição, porque o contador lá na ponta, o tesoureiro, eu acho que é mais fácil ele tratar das atribuições dele que já estão lá no edital para o que ele foi contratado. Então, como o fiscal do contrato está chegando agora, está recebendo uma gratificação para aquilo, colocar essa atribuição a mais para ele. Agora, para finalizar, quanto à sessão da mão de obra e a empreitada, essas definições são muito importantes para estabelecer a retenção, porque são somente nessas situações, nessas hipóteses, em que a retenção deve ser feita. A questão da sessão e da empreitada, ela tem uns detalhamentos. Expor aqui para vocês, não será tão didático assim, poderá trazer alguma confusão. Por isso que eu peço que vocês participe do nosso curso no próximo dia 26, 26 né? 25 de junho. 25 de junho. Estejam conosco, porque lá eu explico de forma detalhada em slides, faço um desenho comparativo
como que é um, como que é outro, lado a lado, para vocês entenderem a diferença exata entre um e outro e você facilitar o trabalho de vocês no dia a dia. Então, ó, fica aí convite, pessoal, dia 25 de junho, o curso, o dia todo, o Eduardo vai estar esmiuçando todos esses assuntos, né, de uma forma bem didática. A inscrição é pelo site da GEPAN, né, entra lá, faz a sua inscrição. Eduardo, eu queria conversar um pouco com você sobre a questão do crime de apropriação indébita previdenciária. Hoje não é tanto assim como antigamente. Fazia-se a folha de pagamento da folha de pagamento dos funcionários da prefeitura e às vezes não recolhia, né, a parte retida do funcionário para o INSS, né? E também, no caso, também hoje pode ocorrer isso no caso do prestador de serviço de autônomo e assim por diante, você não passar então para a Receita Federal, para o INSS no prazo legal, né? Isso não é somente uma falha administrativa, né, Eduardo? Isso aí pode se caracterizar como um crime de apropriação indébita, né? Exatamente. É uma preocupação. Nós também colocamos isso no nosso curso como alerta. Hoje, principalmente, em relação às pessoas físicas. Porque quem mantém vínculo com a administração pública, hoje a prefeitura ela está muito amarrada com as prestações de contas para a Receita Federal. Então, desde a instituição no início dos anos 90 da GFIP e agora com o E-Social, então ficou praticamente impossível o município sonegar essas informações. Então, desde a GFIP e agora com a DCTF Web, o município praticamente que ele faz uma declaração para a Receita do quanto deve para ela. Isso é feito sempre no início do mês, para depois, até o dia 20, ela recolher os encargos. Quer dizer o quê? Que a Receita, ela sabe antecipadamente o que a prefeitura deve e depois só cruza os dados com o que a prefeitura pagou. Então, é muito difícil hoje haver um desencontro entre essas informações e valores, e principalmente em relação à tal da apropriação indébita, que antigamente, por falta de fiscalização mesmo e de cruzamento de dados, era mais possível acontecer. Embora nós temos a questão dos autônomos. Os autônomos, aí, por uma falha, um equívoco formal aí do dia a dia, da rotina, pode ser que alguma retenção ela deixe de ser informada para o E-Social de um prestador de serviço. E aí faz com que esse valor pago não entre lá nas informações da DCTF Web e, consequentemente, não será apurado essa contribuição que obrigatoriamente deve ser retida para os cofres. Então, é sempre um cuidado que a gente tem que ter, porque hoje nós recomendamos sempre centralizar as informações de pagamentos e incidência de encargos, tudo na folha de pagamento, inclusive os prestadores de serviço, tá? Colocar tudo no mesmo lugar para ficar mais fácil o gerenciamento disso. Então a contabilidade tem que ter essa sintonia, esse entrosamento com o setor de pessoal, para cada vez que fizer algum pagamento com retenção, providenciar as informações necessárias para que esse cidadão, prestador de serviço, seja lá informado na folha e aí seja gerado o encargo dele e a prefeitura não corra risco de dar alguma diferença ou deixar de recolher algo que reteve. E aí pode dar essa que o Tony mencionou, que é um crime de apropriação indébita. Bom, Eduardo, provavelmente, com certeza, né, está no programa do curso que você vai comentar sobre aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a 1130, né, que teve repercussão geral, onde confirmou, né, que pertence ao município, né, aos municípios, o produto da retenção do imposto de renda sobre os pagamentos que os municípios fizerem para as pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Isso daí acabou virando uma excelente fonte de receita própria, né, para o município, né? E deixar de aplicar essa retenção do imposto de renda sobre os fornecedores, conforme tem uma instrução da Receita Federal do Brasil, pode também ser considerado como renúncia de receita e até gerar apontamento do Tribunal de Contas? Perfeito. Esse é um dos assuntos que nos dá mais satisfação tratar. Porque quem acompanha nossos cursos, acredito que esse próximo curso será o sétimo ou oitava edição, que a gente sempre vai atualizando, né? Esse ano, especificamente, tem bastante atualização para ser feita e passar para vocês, né? Até para atualizar o material que vocês já têm nosso.
Mas é uma defesa que nós sempre fizemos, Toninho. Lá de trás, nós sempre defendemos essa questão do município arrecadar esse imposto de renda, independente de, bem antes do tribunal, do STF estar tratando desse assunto, É porque da Receita. A Constituição era clara, né? Pertence aos municípios, né? O produto né? Exato. A Constituição ela não dava muita margem para interpretação, mas a Receita Federal resolveu interpretar e por isso sua normativa colocou lá que só pertencia o que era retido na folha de salários. Veja só que absurdo. Então, por um tempo, a prefeitura, os órgãos públicos em geral, os entes, né, como um todo, ficaram engessados nesse entendimento. E aí, depois de muita luta e um tempo, tudo foi esclarecido e hoje é muito bom que os municípios tenham essa autonomia sobre quaisquer valores pagos, praticamente. Tirando lá, para quem conhece e nos acompanha aí já, sabe da Instrução Normativa 1234 de 2012, que ela teve aquela alteração lá com a inclusão do artigo 2º-A. Então, a partir de então, ali praticamente todos os valores que a prefeitura paga, cabe retenção de imposto de renda, exceto aqueles serviços e aquelas situações relacionadas no artigo 4º, né, que são as situações isentas. E lá se inclui optante pelo simples e muitas outras situações. Mas é um assunto legal de trazer, porque é aquele assunto que o cidadão lá do outro lado, ele tem que ter essa sensibilidade e esse conhecimento para aplicar certas alíquotas. E por quê? Porque esse dinheiro, ele fica lá no município, né? É dinheiro na fonte mesmo. E só para concluir a última questão, a tua colocação, nós temos inúmeras decisões já de tribunais de contas, do Tribunal de Contas de São Paulo, inclusive, e nós temos de outros estados também. Então, são vários TCs que eu exponho no curso e apresento para todos os participantes também, demonstrando lá que não dá para abrir mão desse direito e a caracteriza é apontado como renúncia de receita mesmo, se não fizer. Sim. É, eu sei que você não vai tratar desse assunto, mas veio aqui na minha cabeça agora, né? Então, olha, nós temos que fazer. Como a prefeitura ela é consumidora de produtos, né, e de serviços, então nós temos que fazer a retenção do imposto de renda e esse imposto de renda pertence ao município, né? Ok. Com a reforma tributária, nós vamos ter também agora a junção do ISS com o ICMS, então vai virar IBS, né? Imposto sobre Bens e Serviços. E como o imposto será cobrado, né, no destino, e ele é um imposto sobre o consumo, então toda vez que a prefeitura ela consumir um produto ou ela consumir um serviço, ela vai fazer também essa retenção do IBS e esse imposto pertence ao município. Mas isso é um assunto lá para frente, é para um outro curso, o Eduardo não vai tratar, né? Isso aqui é mais tratando do imposto de renda e tratando da questão do INSS. Eduardo, eu queria falar um pouquinho com você sobre a questão do desafio prático na nova tabela progressiva, né, e também as deduções da pessoa física, né? Com essas recentes atualizações da tabela progressiva mensal do imposto de renda, né, com as mudanças trazidas recentemente pela lei de 2025, o cálculo na folha de pagamento e nos pagamentos de autônomos ficou ainda mais minucioso, né? Então, como que você orienta o departamento de RH e também o departamento de contabilidade da prefeitura, né, que para eles se adaptarem a essas novas reduções e deduções legais, para evitar cálculos incorretos, né, que podem então gerar passivos trabalhistas ou então até tributários? É, nesse assunto, são vários pontos importantes. O principal deles é aplicar corretamente a norma para não prejudicar o pagador de imposto. O segundo é observar a legislação e não cometer erros na aplicação dela, porque o erro pode acarretar uma retenção menor do que o órgão tem direito. E aí nós voltamos naquele ponto tratado anteriormente, que é a renúncia de receita. Então é muito importante estar atento às mudanças que aconteceram. E quanto à folha de pagamento, pessoal que tem vínculo, o ideal é que o sistema de software, cada órgão aí deve contratar, tem contrato com alguma empresa que fornece, ele estar parametrizado adequadamente conforme a alteração da legislação.
E quando eu digo assim, estar parametrizado, vocês que são responsáveis pelos setores, eu faço sempre essa sugestão. Faça uma conferência, pegue um caso específico, pegue uns 5, 6, pegue alguns casos, aleatoriamente da folha que tem imposto de renda, e procure fazer o cálculo na mão, tá? Quando eu digo na unha, como a gente dizia antigamente. Pegue a regra que está valendo. A GEPAN disponibilizou recentemente aos nossos clientes uma orientação preventiva, explicando todas as alterações. Recentemente, que eu digo, foi lá no início do ano. Foi logo quando a legislação mudou e não tinha entrado em vigor ainda. Foi ali entre meados de dezembro e início de janeiro. Então, peguem essa orientação. Nós temos exemplos práticos lá também que ajudam vocês a compreender como é que faz. Hoje nós temos alguns sistemas também na internet. A própria Receita Federal disponibilizou um site que faz o cálculo também, colocando os valores. Mas eu sempre sou a favor de fazer o cálculo na mão para fazer uma última checagem. Tá? Eu já estive num cliente um dia e ele colocou os valores na tabela na minha frente da receita, deu diferente. E agora, olha que legal, uma cliente também. Eu passei 2 links para ela fez 2 links, deu 2 valores diferentes também. Aí eu peguei e fiz o valor detalhado assim, mandei para ela, falei assim, esse aqui é o certo, tá conforme a lei. Aí ela viu, nossa, é um terceiro valor. Então vocês veem, é importante sempre fazer essa checagem, faça essa verificação, até não é questão de desconfiar se a empresa do software da folha fez certo ou não. É questão de conferir mesmo, tá? Porque depois um erro ali, passa uma folha, passa 2 folhas, é um prejuízo. Depois não dá para contornar mais. Porque o fato gerador é o pagamento. Não tem como você cobrar depois algo que deixou de cobrar, então você já renunciou à receita. E também, às vezes você às vezes você está cobrando algo a mais da pessoa também. Deixa de considerar um dependente. Nós temos que lembrar também, muito importante, nós temos o desconto simplificado, já faz algum tempo. Esse ano ele está em R$ 607,20. Então, eu já vi em clientes acontecer isso. Ele esquece do redutor e fica utilizando as deduções legais. As deduções legais são contribuição do INSS, dependentes, pensões, aquilo que você já conhece. Só que, quando esses valores de deduções legais eles ficam inferiores ao desconto simplificado que hoje a legislação permite, vocês obrigatoriamente têm que usar o desconto simplificado, porque ele é mais benéfico ao pagador do imposto, porque ele reduz a margem de cálculo. Vocês compreenderam? Então fiquem muito atentos a isso. Então, essas dicas, elas culminam no quê? Naquela ideia de sempre você estar fiscalizando e conferindo a folha. Não feche a folha simplesmente conforme o sistema te deu lá e jogue para frente, jogue para a contabilidade e vá para o banco. Dê uma conferida nela, pega algumas situações, tente fazer antes a folha, uns dias antes, faça uma conferência. Isso evita muito transtorno lá na frente. Não sei se eu respondi todas as questões, Não, Soninho. foi, não, tá perfeito. Você vai aprofundar isso no curso, lá no dia 25. Exatamente. Mas eu queria falar com você um outro assunto agora, sobre a retenção ampla de pessoa jurídica, né? A retenção do imposto de renda sobre pessoa jurídica ela deve ser ampla, mas o dia a dia, na verdade, lá no setor de liquidação da despesa, né, você tem algumas exceções. São as empresas do Simples Nacional, que são dispensados, né? As agências de turismo, onde o imposto incide apenas sobre a comissão, correto? Serviços com emprego de materiais, tarifas bancárias, né? Como então padronizar esses procedimentos internos para que o servidor que vai liquidar a despesa, né, a nota fiscal, não precise de um especialista em direito tributário para saber se retém ou não retém? Tá legal. Bom, nós temos alguns mecanismos. Primeiro, nós temos o curso Nossa Consultoria. Nossos clientes têm isso disponível aqui na GEPAN. Tá? Então, eu estou à disposição para atendê-los no que precisar em relação a esses assuntos. Segundo ponto, nós montamos um manual da GEPAN, manual de retenção ampla. Então nós temos toda a legislação, todo um passo a passo e temos as situações específicas, essa que o Toninho comentou e outras. Esse manual, quem não tiver, pode pedir, solicitar aqui na GEPAN, tá? Os clientes da GEPAN, a gente encaminha o manual, tá bem? Tá, inclusive era uma surpresa, mas vou antecipar aqui. Quem contratar o curso e estiver comigo lá no dia, eu enviarei esse manualzinho direto
Na área do aluno, no né? WhatsApp ali, ou na área do aluno também, fica Também. disponível para vocês baixarem e utilizar no dia a dia. Então ali tem todas as questões das exceções. O Toninho trouxe, eu já tinha comentado anteriormente, o artigo 4º da IN 1234, ele trata de quem está isento e dispensado de retenção. Isso eu trato no curso também. Mas tem as questões um pouquinho mais espinhosas. O Toninho mencionou o prestação de serviço com fornecimento de materiais. Aí é um dilema, porque a instituição normativa ela traz o serviço com fornecimento de materiais na alíquota de 1,2. E nós temos uma defesa de que não é 1,2, é 4,8, tá? Mas isso eu explico lá no curso para vocês. Vocês compreenderão qual que é a sistemática e a compreensão que a gente tem sobre isso. Eu convencerei quem pensa ao contrário também. E aí a questão do que a gente tem enfrentado muito hoje, que é um assunto legal também, se você tem aí no teu município, que é a intermediação de serviços ou fornecimento de mercadorias, que é quando vocês usam os cartões. Vamos, o cartão combustível, por exemplo. Vocês contratam uma empresa para dar o cartão e esse cartão vocês usam em vários postos da cidade. Tá? Esse é um assunto também interessante que tem dado gerado alguns probleminhas aí na questão da retenção. Tá? E no curso a gente trata sobre isso também. Ah, ok. Eduardo, antes, né, quando tinha aquela questão que o dinheiro, o recurso, a retenção tinha que ser feito lá e encaminhado para a Receita Federal, olha, não pode ser a guia ser inferior a R$ 10, né? Se a receita, se agora o dinheiro pertence, o imposto de renda retido pertence ao município, como é que ficou essa questão, né, dos valores retidos inferior a R$ 10? Compensa fazer o quê? Acumular, deixar ou deixa passar essas pequenas retenções, né? Isso vai virar um gargalo. Vale a pena para o município gastar tempo e pessoal para fazer retenção de valor inferior a R$ 10, né? Como que a gente faz isso daí, né? Ou o foco deve ser estritamente nos grandes contratos, nas grandes obras? O que você orienta nessa questão dos valores inferiores a R$ 10? Bom, legal essa questão, porque ela tá bem relacionada ao que nós comentamos anteriormente sobre a defesa que nós sempre fizemos de que aquele inciso 1 do artigo 158 da Constituição, ele tinha uma aplicação ampla desde sempre. Então a GEPAN sempre defendeu, isso desde sempre mesmo, desde os nossos primeiros cursos, nós sempre defendemos que a retenção deveria ser geral, irrestrita, e não apenas sob folha de salário. Da mesma forma, nós sempre defendemos que qualquer R$ 1 de retenção, ele deve ser apropriado como receita municipal. Então, nesse caso, seguindo o que a Constituição determina, e agora amparada nessa última decisão do STF, de que pertence ao município o produto dessa arrecadação, nós temos agora, ponto pacífico, não há mais que ficar pensando nos R$ 10. Nós sempre tivemos um pensamento, esse entendimento, de que os R$ 10 existem por conta de ser um limitador para a utilização do DARF, que é o documento que as empresas usam para recolher o tributo para a União Federal. Federal, exatamente. E aí não faz muito sentido o município ficar preso a isso, sendo que ele não usa DARF. Usa o DAN, né? Declaração, Exato. Documento de Arrecadação Municipal. A retenção é na fonte. Na fonte. Não precisa passar por nenhum documento ou outro. Então, nós temos muito claro essa questão e sempre defendemos essa ideia. E até hoje não deu problema para ninguém, então não tem que ficar acumulando a retençãozinha de R$ 2 aqui, com R$ 2 ali, até dar mais de 10. Isso não passa pela nossa cabeça. Nossa retenção sempre foi 99 centavos, fica, é dinheiro público, então apropria a Receita Municipal. Essa sempre foi a nossa tendência. Bom, vocês viram que tem muitos assuntos para ser tratado, né? O Eduardo vai tratar tudo isso no dia 25 de junho, o dia todo, um curso, né, online. Vocês podem fazer inscrição aqui pelo site da GEPAN. O Eduardo, nós estamos caminhando aqui para o encerramento, então eu queria deixar aqui livre para você, né, as suas palavras e as considerações finais para a gente encerrar o nosso podcast, então. Legal. Primeiro, agradeço novamente o convite. É a primeira vez que eu estou participando aqui do podcast, né, que nessa edição do curso. Já estamos indo aí para a 7ª, 8ª edição. Então eu espero que montaremos agora, trabalharemos na montagem desse material, atualização de todo ele, e deixar ele preparado, redondinho,
esperando vocês lá no próximo dia 25. Conto com a presença de vocês, tá? Vai ter aí essa surpresa, vou dar o manual para vocês. E lembrando que nós temos o grupo, não sei se o Toninho comentará, depois tem um grupo que fica aberto no WhatsApp, a gente fica trocando ideia. E os nossos contatos ficam disponíveis para todos também. E, como é de costume, a gente sempre mantém um atendimento posterior a isso, independente de ser cliente ou não. Então sabe que depois, lá nós formaremos, criaremos uma amizade, espero que ela seja duradoura e vocês estejam conosco em outras oportunidades também. Obrigado. O curso será ao vivo, né? Mas quem se inscrever, né, ele terá 20 dias para assistir, né? Caso aconteça um imprevisto durante o curso, tem que sair, atender um telefonema, uma reunião e tudo mais, o curso ele fica gravado e fica disponível por 20 dias, tá bom? Outra coisa que eu queria dizer, convidar vocês que na próxima segunda-feira, às 9 horas, né, eu vou receber aqui mais um convidado para tratar de um tema de interesse, né, nesse programa que nós chamamos Gestão Pública em Foco. Acompanhe então a GEPAM pelas redes sociais e saiba quem será o nosso próximo convidado. Tá? Muito obrigado, Eduardo. Tenham todos uma boa semana. Até a próxima.